Oi, Morganinha. Tô brincando aqui com os filtros. Tudo bom, amor? Vamos esperar o pessoal chegar, então. Tô compartilhando aqui com alguns contatos. Pode mandar um aviãozinho também para os teus conhecidos. Oi, Elba. Tudo bom, amor? Ajeitando aqui. Vocês estão me escutando bem? Oi, Bruno. Então, pessoal, vamos aguardar. Então, o Bruno já chegou. Boa noite aí para quem está chegando. Luísa, Morgana, Elba. A Elba é direto da Argentina. Seja bem-vinda. E a gente então vai esperar o Bruno entrar aqui para a gente começar a conversar sobre o nosso tema de hoje, que é a vida que a gente merece, né? Você merece a vida que tem. Como os nossos padrões de comportamento interferem, né, nessas lutas diárias que a gente tem. Então a gente quer conversar sobre isso com vocês. Leila, Márcia Tassara. Oi, minha querida, que saudade, tudo bem? As horas que a gente não conversa, nós temos que marcar um café virtual, né? Vamos ver aqui que o Bruno tá. Boa noite! Oi, eu fico silenciosa sem tu tá junto, viu só? É que tem que chegar um Tá, 7 para meter pressão. tava um silêncio aqui nessa casa aqui, porque eu tendo alguém para conversar, eu já falo alto. Bah, isso que eu atendi hoje o dia inteiro, tô bem cansado. É mesmo? Tive uma Olha sessão aqui. que foi assim, ó, show de bola. Ai, é verdade. Tinha uma sessão marcada para hoje, gente do céu. Já vou contar isso. Olha aqui. É, Não, fica o à dia hoje vontade. foi muito. Não precisa entrar em detalhes só. O dia hoje, o dia hoje foi bastante especial, assim, já desde de manhã, né? Os acontecimentos todos do dia. E a gente sabe, a gente que trabalha com atendendo as pessoas, a gente sabe que um dia de tratamento, vamos dizer, um dia de curas, né? Que a gente está O Diego prevendo vai assim, olhar para olha, si. eu vou experimentar uma coisa diferente, eu vou fazer um curso de Tantra, eu vou fazer uma sessão que eu nunca fiz, eu vou lá para trabalhar alguma coisa. A gente já sente no dia que as coisas começam a É, se movimentar, né? Já se movimentam diferente, então. Tinha agendado para hoje também essa sessão com o Bruno, ainda não tinha passado por essa experiência, né? Pessoalmente, a gente já se conhece há bastante tempo, já fizemos algumas coisas juntos, mas eu não tinha ainda sentado lá naquela cadeirinha para falar sério sobre o assunto, né? Sobre os meus assuntos, para eu passar por essa experiência. O que eu acho sempre muito válido, e eu comento sempre com as pessoas que eu atendo, Bruno, que eu tenho quem me cuide, né? Tem nós que temos ter, que tem ter, que né? ter, tá? É. E é isso, assim, que bom que a gente convivendo com outros terapeutas, a gente acaba acessando e tendo a oportunidade de conhecer muitas coisas diferentes, né? Coisas que a gente, sei lá, não estudou ainda, não conhece,
como conhecimento próprio mesmo, né? Ah, eu não estudei hipnoterapia, eu não sei, ainda não fiz o curso do Bruno, mas já tô assim, né, aflita, e agora ele ainda disse Vai que dar jeito de nesse fazer. formato que eu tenho que me apressar, porque nesse formato é importante fazer e tal, então, mas enfim, é muito bom estar perto dos colegas que são terapeutas por isso, porque a gente tem essa oportunidade de experienciar coisas legais e coisas diferentes, né? Então eu me dei esse presente aí, essa oportunidade, porque eu sempre digo também que a gente, como hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as lutas, né? As lutas que a gente enfrenta, os desafios que a gente enfrenta, eu digo que para evoluir também se requer um pouco de coragem, né? Coragem para evoluir. Tem até um Eu livro aqui acho da que Conscienciologia que é exatamente isso. o principal é olhar com humildade quem eu sou hoje. Porque às vezes as pessoas acham, eu tava compartilhando com 1.000 pessoas aqui, por isso que eu não estava tão responsivo. Às vezes as pessoas acreditam que terapia é para louco, terapia é para gente que está depressiva, terapia é para gente que está... E a gente já é louco o suficiente por estar se sentindo bem e ter que ir para terapia igual, porque quem está se achando muito bem é que está mais precisando de ajuda. Quando a gente tem essa humildade de se olhar e perceber, cara, existem pontos em mim, né? Não são pontos fracos, são pontos de melhoria. E quando eu olho para esses pontos de melhoria, eu posso ser uma pessoa melhor. E eu sendo uma pessoa melhor, eu vou ser um profissional melhor, um marido melhor, um pai melhor, e assim vai para todas as áreas, né? Então, isso eu acho que é Deixa eu te olhar... pedir uma coisa. Deixa eu te pedir Pode pedir uma o que coisa antes que quiser. a gente já engrene, porque nós só vamos parar daqui a 3 horas, E né? meia. A gente só vai parar daqui a 3 horas e meia. Então, assim, ó, hoje, semana passada o Bruno me convidou para a gente ter esse bate-papo, porque a gente tem boas conversas sobre vários assuntos e surgiu um assunto, uma demanda dele. Kellen, precisamos conversar, precisamos compartilhar isso com as pessoas. Ok. Essa semana, então, eu convidei o Bruno porque eu tive a mesma situação. Uma questão lá minha, uma questão que me tocou e eu precisava debater e conversar sobre isso e queria saber a opinião dele. Mas antes disso, as pessoas sabiam que eu ia fazer, minhas clientes sabiam que eu ia fazer essa sessão com o Bruno. Várias me falaram, Kellen, depois que tu fizer, eu quero saber. Bom, tô aqui, ó. Tô aqui bela e Fala maravilhosa, bem agora. Já vou te fazer um né? pix Tô para tu bela e dizer coisa boa. maravilhosa. Vou poder contar detalhes depois, quando elas tiverem, né, oportunidade, mas já tem gente me mandando WhatsApp dizendo que precisa de um Bruno para destravar a vida. É sério, tá aqui, ó. Mandou no WhatsApp aqui para ser. Vou falar com a minha coach para ver o que ela acha, né? Bom, estou super disponível para quem quiser saber detalhes de como foi e tudo mais, né? De como foi a minha experiência. Mas eu queria que tu te apresentasse para as pessoas que estão nos vendo, né? Porque a gente está falando bem de quem? Quem é o Bruno? Que bom que estão falando bem, né? Eu vim de uma... a minha vida foi pautada em falarem mal. Porque eu sempre fui meio ovelha negra, assim. Mas então, eu sou o Bruno Vasconcelos, eu sou o presidente do Instituto Bruno Vasconcelos, onde eu faço desenvolvimento de não só atendimentos terapêuticos, mas de cursos que eu ministro através dele, né? Em todo o Brasil, online, presencial, também com sessões online e presenciais. Eu desenvolvi uma abordagem que se chama abordagem multifatorial integrativa, onde eu uso hipnose e programação neurolinguística para fazer os processos terapêuticos. E com essa abordagem, a gente soma, tá, vários fatores, por isso que é multifatorial. Tá? Os principais deles são epigenética, psicossomática, análise corporal pelos traços de caráter, medicina germânica, que é o desbloqueio neurobiológico, e a questão da consciência sistêmica. Tá? Com isso eu consigo ter muita precisão e assertividade nas sessões. Então, normalmente, cada processo é em torno de 4 sessões. É muito difícil passar disso. Né? E aí, claro, os clientes que optam por passar é porque eles buscam outros temas. Então eles vêm com aquele tema ali que eles veem que como se fosse o problema raiz deles, e aí a gente começa a trabalhar e praticamente cada sessão acaba sendo um tema. Dificilmente a gente volta no tema que já passou, tá? Porque realmente a gente vai, é como se fosse no bom português falar assim, a gente vai de cabo a rabo, a gente vai destroçar essa percepção que para ti é pesarosa e vai resolver isso, né? E então a gente começa com uma sessão de anamnese, a gente começa atendendo o cliente, ensinando como é que se faz. E depois a gente marca os pacotes de acordo com a disponibilidade de tempo, a disponibilidade até financeira, porque não preciso que seja uma vez por semana, pode ser a cada 15 dias, pode ser a cada 30 dias, claro. Depende da circunstância, depende do que a pessoa está me trazendo. Tem alguns casos que a gente pode marcar até 2 vezes na semana, né? Mas o que eu sempre peço é um intervalo
de 7 ciclos de sono aí, pelo menos 7 dias. Então é isso que eu faço, eu amo fazer isso, eu sou empresário, empreendedor, além de terapeuta, que é a coisa que eu mais amo ser. Então, e pai, né? Eu sou pai de 2 crianças, do Joaquim e da Antônia, Joaquim com 8, Antônia com quase 4 agora. E eu amo o que eu faço. Tem vários papéis, tem vários papéis aí, várias né, funções, Bruno? Mas várias funções, exato. Mas então, então, quando eu me conheci suficientemente, eu percebi o que eu queria fazer. E aí eu consigo hoje ser empresário, ser pai, ser marido, tudo, entende? Porque eu organizo isso de acordo com a minha potencialidade. E aí eu já vou pegar o gancho, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Mas antes de pegar o gancho, quem me conhece, eu trabalho desde 2015 com terapias também. Fiz formação em coaching em 2003 pela Sociedade Brasileira de Coaching. A primeira coisa que eu descobri quando estava fazendo a formação é que essa era uma luta grande demais para eu lutar lá em 2013, entendeu? Tinha muita coisinha para resolver em mim antes de eu querer ajudar alguém ou achar que eu podia ajudar alguém. Eu vi o tamanho, a dimensão, na verdade nem consegui ver todo o tamanho e a dimensão, só vi que era grande essa estrada. É um trem. Que era um grande desafio. E aí, então, continuei estudando mais um pouco, e aí, a partir de 2015 é que eu comecei a atender. Então, desde 2015 é o que eu faço, como trabalho, como profissão, como missão, como lazer, como diversão, como tudo, tá? E conheço muito e profundamente, desde 2012, estudando o Enneagrama, então essa parte de padrões de comportamento, esse é meu chão, é o que eu conheço do avesso, de tudo que é lado, eu converso com uma pessoa na primeira sessão, eu já estou ali sacando algumas coisas, né? E ok, e isso mudou a minha vida, porque eu tinha um estilo de vida com esse total desconhecimento antes de 2012, minha vida casada, trabalhando no banco, aquela história toda que eu já contei algumas vezes, eu tinha as minhas lutas para lutar lá naquela época com conhecimento ou total desconhecimento que eu tinha. E a partir daí, a partir do autoconhecimento, são 10 anos, né? Se vão 2022, faço 10 anos dessa nova vida. E é sobre isso que a gente quer compartilhar com vocês. Como é que a gente enfrenta esse dia a dia quando a gente tem autoconhecimento e quando a gente não tem, né? Então, tu falou ali, eu sou terapeuta, eu sou empresário, eu sou pai, Bom, tem várias batalhas para lutar no dia a dia, várias coisas para resolver, né? E essa semana, a minha inspiração, porque eu estava assistindo, Bruno, estava escutando um audiobook de um livro que já foi famoso, assim, ó, já foi novidade. Eu não sou muito das novidades quando elas são novidades, eu gosto de pegar assim depois. Depois que passou a modinha, aí eu quero olhar aquilo sem essa influência, né? Então eu peguei, estava procurando um audiobook para me distrair, enfim, para me ocupar ali, para pensar em algo, né? E aí Enquanto limpava a casa, enquanto tomava banho, é a mania que eu tenho, tô sempre escutando uma coisa, lavando louça. E aí foi muito legal no sentido de que assim, eu comecei a escutar esse audiobook. E então, a sutil arte de ligar o foda-se, né? E eu já, como a gente estava no tema da semana passada, a questão dos preconceitos, né? Tu lê aquele título e tu pensa, o cara vai me ensinar 1000 maneiras de chutar tudo para cima, e é isso. E é sobre isso que nós vamos falar, tá? E eu tô lá escutando e tal, comecei a escutar, e aí várias coisas, vários insights, vários ligar o foda-se para isso e tal, e chutar o balde aqui e ali. E chuta no dia o balde seguinte... aqui, chuta o balde lá. E depois tem que buscar, né? Detalhe, depois chuta o balde, busca o balde, chuta o balde. Não sai do lugar. Aí no dia seguinte que eu comecei a ler, já de manhã eu recebi uma mensagem de uma cliente me dizendo que tinha recebido uma notificação do Ministério Público do Trabalho. Assim, pá! Bom dia. Né? E eu... Bom, ela tipo, cara, eu tô cansada, a gente faz tudo para dar certo, porque não sei o quê, porque nesse país, porque tem que pagar imposto. E por aí foi o desenrolar do carretel dela. Beleza. Não passou muitos minutos, cara, acho que não deu uma hora, uma outra cliente me manda uma mensagem dizendo assim, sabe aquele processo da minha família de quase R$1 milhão? Fizeram uma busca na conta do fulano de tal, sei lá quem, e comeram todo o dinheiro do cara. Assim, de bom dia, era isso antes do café da manhã.
Ô, E Glória. eu tô com o clima de ligar o foda-se na cabeça muito, muito real, assim. Eu disse, tá, mas né, não vamos se afundar nisso, não vamos dramatizar, vamos tentar ver o que que tem que fazer para resolver. Mas eu tô com a energia aqui, eu tô tentando não me afundar naquele problema. E essa que teve a notificação do. Desculpa, a que teve a busca lá do valor, mas ao final do dia ela manda outra mensagem, assim, não sabe, eu recebi uma notificação do Ministério Público do Trabalho. E eu disse, como assim? A outra recebeu, é no outro estado, tá? Ela tá no outro estado. Eu disse, essa gente saiu pra O rua pessoal não hoje. acredita em campo morfogenético, né? Cara, e eu digo assim, eu digo, gente, só um pouquinho. E aí, bom, a questão toda, que eu tô lá, tô escutando meu audiobook, e aí tentei passar para elas bem nesse sentido, vamos tentar ver o que, Uma que tem, visão o que, mais que tem que atenuada. fazer, Aham. né? Cada uma de um perfil diferente, entendeu? A reação ali na hora é diferente e tal. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, ó. Uma delas enfrentou aquela situação como tipo assim, ó, cara, é o seguinte, eu não vou, até ontem eu lamentei, eu me queixei, eu nananã, Ah, chega sabe? uma hora que a gente faz isso. É. Chega, hoje eu vou resolver essa porcaria, entendeu? Eu vou resolver esse negócio. Ela, se eu entrei lá na casa do fulano que nem uma leoa, eu botei o dedo na cara não sei de quem que já era para ter resolvido isso. Cara, coisa assim, ó, é história antiga e que ela vinha protelando ter esse confronto, entende? E aí, ao final do dia, todos sobreviveram, né? Tava todo mundo vivo, graças a Deus. E eu tô chegando nessa parte do livro que fala, então, sobre as lutas, né? Que a gente cria uma ilusão, e aí tu vai nos ajudar a entender melhor por que isso acontece, que a gente cria uma ilusão de que um dia, um belo dia, todas as coisas, todos os meus problemas terão acabado. E que eu vou acordar e eu não vou ter contas, eu não vou ter filho com problema na escola, eu não vou ter filho adolescente que saiu e não avisou, eu não vou ter marido que eu tô com ciúme, que eu tô insegura, eu não vou ter nenhum zero. Zero problema. Eu vou estar feliz da vida, eu vou estar no peso Plenitude, ideal, plenitude. eu vou estar com o cara perfeito dos sonhos, eu vou estar com tudo. Então a gente tem essa ideia, a gente vive encarando os problemas dessa forma. Um dia nada disso mais vai estar acontecendo e aí então eu vou estar feliz. Ou eu vou ter o dinheiro que eu quero, eu vou ter, bom, ok. E aí então no livro ele vai e diz isso. Ele diz o seguinte: acontece que a vida não é sobre esse dia maravilhoso, incrível, que até hoje a gente não recebeu, não chegou, esse dia perfeito. E se a gente teve um dia, foi um dia, né? No dia seguinte seguiu as batalhas, né? A gente pode ter momentos assim, mas a gente depois segue o baile, né? Então a vida não é sobre isso, não é sobre essa linha de chegada, e sim sobre as batalhas. Tu escolhe lutar. Segura um pouquinho, que tu já tá ansioso para falar. É a trajetória, né? Não é sobre o fim da estrada, sobre o objetivo de ter essa vida perfeita, mas pelas batalhas que tu escolhe lutar. Cara, eu quero te dizer o seguinte: antes de hoje, que foi incrível lá contigo, eu Gratidão. tinha tido esse momento de felicidade, assim, ó. Isso é coisa de quinta, sexta-feira para cá, final de semana, eu não lembro certo dia, tá? Mas um momento de felicidade de olhar para tantas histórias de tantas clientes minhas que têm as mais diversas lutas diferentes, sabe? E que tem muitas delas, ou amigas, enfim, que olham para mim e dizem assim, cara, como é que tu faz esse trabalho? Olha o que que tu faz, tu fica escutando as pessoas se queixar. E aí eu pensei, cara, essa é a luta que eu escolhi lutar. Entendeu? Essa é a luta que eu escolhi lutar. E que quando a gente escolhe, no livro ele vem dizendo isso, quando a gente escolhe, ela nem parece luta, eu nem achei que era luta. Entende? Então eu vi que a maneira como elas enfrentam as situações, se são situações que elas se sentem vitimadas, que elas se sentem sem escolha de sair dali, elas se sentem desagradadas pelos desafios que surgem no dia a dia. Se são coisas que são escolhas, como essa que foi lá meter o dedo na cara e disse que virou uma leoa e resolvendo, cara, ela tá resolvendo assim, ó. Eu Do comentei jeito isso dela, com mas ela. tá.
Uhum. A vida é sobre as lutas que tu escolheu lutar, né? É sobre isso. E ela tomou aquilo de uma forma tão legal, assim, porque ela entendeu que eram coisas difíceis, mas que ela podia resolver, que ela tinha condições de resolver. Ela foi pro adulto, assim, ela vestiu aquela responsabilidade, entendeu? E aí aquilo que é uma luta que a gente pode olhar para situações, tipo assim, como no caso das gurias, dessas duas, elas têm negócios, elas têm funcionários, elas têm uma demanda diária de muito trabalho, de muita minúcia, que para mim é uma luta que eu agradeço, acho lindo que elas lutem, mas eu não compraria, entendeu? Então tem coisas que a gente naturalmente seleciona não lutar. Eu não quero viver essa experiência. Assim como tem gente que olha para o nosso trabalho como terapeuta e diz, nossa, muito obrigada, essa luta aí, eu não quero lutar, não. Deixa isso para ti, tu dá conta. Problema já basta os Né? meus, né? Exatamente. Então, o que eu fiquei muito feliz, assim, ó, vou te dar um exemplo, tá? A minha sala fica na frente de uma. Nós temos essa diferença, eu e tu. Tu tem dois filhos, tá? Eu não tenho filhos. E eu, por muito tempo, eu busquei. Eu tinha meu casamento, eu tinha me casado com um cara legal, eu tinha uma estrutura financeira legal, tudo preparado para a chegada do tal do filho. Aí fiz tratamento para engravidar e tal, e era a minha luta. Por um bom tempo, essa foi a minha luta. Era para aquilo que eu me dedicava, para resolver. Bom, ok. Não aconteceu. Hoje eu tenho 45 anos, eu acho que não vai mais rolar. Entendeu? Tudo bem. E a minha sala de atendimento, ela fica na frente de uma escola. Então, todos os dias eu vejo aqueles pais, aquele monte de carro amontoado, aquele monte de criança de 4, 5 Ô, anos atravessando a rua, que me dá um desespero só de ver, assim, só de ver soltando a mão do pai e da mãe. E aí, então, esse é um exemplo. Bom, a pessoa que vive isso com leveza é uma escolha para a vida dela, é uma luta no sentido, é um desafio dar conta disso, né? desafio é Mas melhor. É. a gente vamos traduzir aqui para nós, vamos botar como desafio. É um desafio que ela escolheu passar e viver aquilo, né? E eu hoje já olho e digo assim, eu não sei se eu daria conta. Eu, sinceramente, quando eu vejo aquilo todos os dias, entra e sai, aquela criançada, eu não sei se eu daria conta. E por aí vai. E cada um de nós tem os seus próprios desafios, né? Então, eu queria que tu... Vou parar aqui, porque eu realmente me encantei com essa... Foi um insight assim para mim que me clareou muita coisa, né? E eu queria que tu desse aí a tua Por mim, tu pode contrapartida falar sobre o mais que sobre a sessão, o que, é que tu achou para fazer um jabá. Pode seguir falando. pode seguir Então, falando. o que, que é o mais legal de tudo isso? Principalmente se quiser seguir falando sobre a sessão. Por mim, eu fico aqui assim, bem quietinho. Aí eu vou salvar a live pra deixar ela, pra fazer os cortezinhos e pegar tu falando das coisas boas da sessão. Pode Então, deixar que eu já vou deixar tu começar aí e aí eu vou me usar de exemplo. vou ficar me apontando o dedo. O mais legal que tem em ter a humildade necessária para reconhecer que existem pontos de melhoria, tá? É a gente perceber que não é comparar com os outros, que isso aí a gente já sabe que já tá até cansativo falar, né? Que não é para se comparar com os outros. Mas às vezes é bom recapitular, né? Já tá batido, né? Quando eu começo a perceber, tá, que existe uma forma de eu entregar mais de mim, tanto em qualquer relacionamento que eu tenha, tá? Em qualquer relação que eu vá, qualquer conexão que eu vá fazer, quando eu começo a perceber que existe uma possibilidade de eu me entregar mais, melhor, com mais intensidade, com mais potencialidade, e eu opto por não querer fazer, ou eu busco um rótulo para aquilo, para que eu me afaste, eu estou sendo infantil porque eu não quero lidar com as dores que eu vou ter que arcar com esse processo. Porque não existe, eu quero uma... As pessoas, por mais que venham nos procurar assim, eu quero uma metodologia, eu quero uma hipnose, me faz um áudio aí, Bruno, para que eu durma e acorde com os problemas resolvidos. Não existe, isso é uma expectativa infantil. Isso é uma criança que está buscando ajuda, né? Então, o adulto, ele não busca invulnerabilidade. Ele sabe que, cara, a gente vende terapia, eu digo assim, a gente não vende nada de sexy canvas. A gente pega e não vende luxúria, a gente não vende os prazeres, a gente vende a dor, o sofrimento, e a partir dela a transformação. Então, não é as coisas que passou, que são pesarosas, que eu me acorrento nas desculpas do passado, me impeço de evoluir,
né? Mas sim, apesar de tudo aquilo que eu vivi, eu escolho no presente projetar um futuro mais saudável. E quando eu faço esses processos de tanto cursos, ou né, os cursos mais específicos de leitura corporal também, eu ensino sobre o caráter. Tá? Por quê? Porque a gente desenvolve o caráter assim como a personalidade. Eu vou falar um pouco mais do caráter, depois se tu quiser falar da personalidade, né, tu que manda, tá? Vou focar mais no caráter, tá? Por mais que nós tenhamos as mesmas formações, a parte que eu mais uso é o caráter. Tá? Porque eu acho que fica até mais fácil de ensinar para as pessoas, né? Porque quando a gente pega pela personalidade, dá o quê? 54 combinações depois de tudo, né? Então é combinação pra caramba. E o caráter seria mais... não é que um seja melhor que o outro, tá? Tem como tu analisar e auxiliar uma pessoa num processo terapêutico só pelos 4 temperamentos, só pelos 5 caráter ou só pelos 9 tipos de personalidade, tá? Não é que um seja melhor que o outro, mas são metodologias diferentes que vão te ajudar a ir do ponto A ao ponto B, entende? Tem pessoas que vão se identificar mais e outras menos. E tá tudo bem. O bom de nós, como terapeutas, nós conhecer de tudo isso, é que se a gente vê que uma pessoa não está indo muito bem por aquele caminho, a gente troca e pega outra linha de raciocínio. É isso que se faz, é isso que faz um bom profissional. Eu não posso, enquanto terapeuta, fazer como comumente se faz, que é ficar fazendo aquela manutenção do trauma. Eu não sei o que fazer, eu vou ver se tem algum professor lá na faculdade que me ensina alguma coisa, algum colega, pegar alguma dica, e eu vou enrolando aquele cliente lá, 5, 6 sessões. Não, cara, a gente tem conhecimento, tem bagagem, a gente vai usar o que for necessário. O arsenal é nosso e a gente usa o que for necessário, né? Então, quando eu começo a me conhecer e eu começo a perceber esses níveis que eu tenho, porque assim, ó, nós temos 5 caracteres que eles falam, tá? E esses caracteres, esses caracteres, eles moldam a nossa forma de pensar, sentir e agir. Então, todos nós, é um espectro, todos nós temos os 5, só que em níveis diferentes. Então, tem um que vai ser mais criativo, tem um que vai ser mais comunicativo, tem um que vai ser mais influente, tem um que vai ser mais consolidador, tem um que vai ser mais realizador. Tá? Esses seriam 5 caracteres. E esses caracteres, eles são espectrais em cada pessoa. Por quê? Porque cada pessoa teve uma percepção da vida. Cada pessoa viu, ouviu e sentiu o mundo à sua maneira. E ela personaliza o seu caráter. O que a gente usa do caráter, que empodera e deixa mais ágil essa abordagem, é que a pessoa pode estar falando o que ela quiser. Quando eu estudo o caráter, eu só de olhar para o corpo da pessoa, eu já sei se ela está falando uma verdade ou não. Se ela está mascarando, se ela está sendo negligente com ela mesma ali, de querer faltar com a verdade ali, ou omitir alguma coisa para o terapeuta. Né? E como eu trabalho com essas questões empoderativas, né, eu vou fazer processos que é para as pessoas que querem. Não vou ficar pegando no colo, não vou ficar... Não, é assim, ó, tu quer daqui pra lá, então nós vamos fazer tal coisa. E solta a pessoa. Não vou ficar carregando no colo. Então a pessoa tem que ter essa humildade para reconhecer que ela precisa ou que ela quer evoluir e arcar com as consequências. Quais são as consequências? O eguinho, que vai sofrer, né? A criancinha que vai ficar fragilizada, interna, né? Então, lidar com esse processo. É um processo. A pessoa tem que olhar pro processo. Eu vejo... Na minha área isso é comum pra caramba. Cara, professores meus... Eles ensinam a parte técnica, mas quem é que lida com a parte de ser um terapeuta mesmo? Então se ensina. Né? E é o que a gente vai fazer agora, né, encerrando esse ciclo de dar essa metodologia com essa última turma esse ano. Porque tem que preparar a pessoa para se entender e entender o outro. Tu viu que tu primeiro foi buscar para ti, para depois começar a auxiliar o próximo. E esse é o exercício natural. E um terapeuta ele nunca vai buscar. Eu tenho uma live com a Luísa Freitas, que a gente fala sobre o caminho da jornada infinita. Tá aí no feed, tem que rolar lá para baixo e vai achar. O caminho da jornada infinita, porque é constante o aprimoramento. A gente não pode parar de evoluir, de olhar para nossas dores, para nossa sombra. Tá? E aí vem o processo do autoconhecimento, do desenvolvimento. Quando eu entendo desses 5 traços de caráter, eu consigo perceber os meus percentuais e perceber quando eu estou na dor de um ou no recurso de outro. Entende? Então, normalmente, a gente tem 2 que são bem predominantes e um terceiro ali que faz um meio de campo. Normalmente, um vai corresponder à forma de pensar, o outro à forma de agir, o outro à forma de sentir. Então, olhando para o corpo da pessoa, eu bato e já sei. Tá? Mas aí eu vou conversando com a pessoa e eu acabo tendo certeza. E é aí que eu vou traçar essa linha de desenvolvimento dela. Né? Então, a pessoa às vezes chega fazendo muita máscara, vem com aquelas conversas muito prontas, e o pai vai lá e pá! Acabamos com esse circo. E o que isso tem a ver com as dinâmicas que nós estamos trazendo hoje? Né? Escolher os seus desafios vem muito de eu entender esses traços de caracteres, eu entender esses 9 traços de personalidade, entende? Então, entender, eu falaria só de temperamento, ainda não falaria, né? Eu falaria mais de personalidade e caráter, tá?
entendendo dessas duas linhas de raciocínio, eu sei, e às vezes eu consigo provar para os meus clientes, que eles estão em dinâmicas doentias por causa de tal dor de tal caráter ou ou de tal traço de personalidade. Porque esse traço de caráter ou esse traço de personalidade, ele vai trazer esse padrão aí, esse modo operacional de ser, ou de sentir, ou de agir. E é por isso que as pessoas às vezes estão numa vida infeliz, elas têm oportunidades que elas não estão percebendo, elas acham que não têm, elas estão num relacionamento doentio, elas estão adoecendo com a vida que têm, não olham para isso de forma adulta, querem algo milagroso, buscam isso nos remédios, não é que remédio seja inimigo, mas remédio trata sintoma e não as causas, que normalmente eu gosto de dizer assim, olha, pelo menos 70% das causas seriam mais psicossomáticas, então elas vêm da parte psicológica, da parte mental, e se manifestam no soma, né, no corpo, então elas vêm do psico para o soma, então psicossomática, elas manifestam-se no corpo para a gente prestar atenção no que está acontecendo. E isso é a percepção que eu tenho do meio que me adoece. Quando eu me conheço, quando eu sei dos meus recursos e das minhas fragilidades, eu olho para isso, cara, isso aqui vai me fazer mal, eu não quero isso. Como tu fez. Olha, eu vou amenizar a situação porque elas vão ficar dando murro na ponta de faca e isso não vai levar a lugar nenhum. Então eu sei as brigas que eu quero me envolver, os desafios que eu quero me doar, né? E aí eu sei o quanto que eu vou me doar para cada coisa. E é por isso que a gente consegue fazer um monte de coisa. Então, pode falar, claro. Agora eu falei tudo. Não, olha aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho naquela questão que eu te falei que o ideal que a ideia que a gente tem, que um dia a gente vai chegar nesse mundo perfeito, que vai estar tudo incrível. Aí, por um lado, o meu dilema quando comecei a atender é que eu dizia assim, bom, eu passo a ideia para as pessoas de que elas podem ter o que elas quiserem, tá? Elas podem conquistar, realizar o que elas quiserem. Sim, se a gente estiver no adulto, se a gente curar tudo que tem que curar, né? Elas podem conquistar o objetivo que elas desejarem. Mas essa ideia de mundo perfeito, onde não há desafio nenhum, não tem um trânsito, não tem um bicicleteiro para tu bater e te incomodar, não tem uma cobrança de uma conta lá que tu não esperava, o dinheiro estava na conta e quando vê, pum, pegaram o dinheiro da conta e, pô, não tem imprevisto. Essa vida perfeita que a gente busca, considerando que a gente não vai ter nenhum imprevisto, que tudo vai ser incrível, que tudo vai ser maravilhoso. Por que a gente tem essa tendência a fazer isso? O que tu tem para me dizer sobre isso? A tendência de fantasiar que um dia as coisas vão ficar... a tendência de fantasiar que um dia as coisas vão ficar boas e perfeitas e coisas assim? Vão terminar igual os filmes da Disney que eu assisti na infância. Não, tu sabia que isso é um condicionamento, né? Isso é um comportamento que os nossos pais nos ensinam. Até para apanhar, eles nos ensinam a fazer projeção futura, né? Que na hipnose a gente chama de ponte ao futuro, né? Que na neurociência eles vêm chamar de pré-cognição. O que acontece? A gente faz cagadinha lá saindo com o papai e mamãe diz assim, quando tu chegar em casa tu vai ver. Eles já criam toda uma ansiedade, expectativa, um negócio que pro futuro é que eu vou ver o que vai dar. E isso já começa a virar um comportamento aprendido. Assim, tem uma idade que a criança consegue abstrair e fazer isso, né? Não é todo sempre. É a partir de uma certa idade que ela consegue enxergar o futuro, né? Então, claro que isso é bem relativo, porque com a hipnose eu vejo coisa muito diferente do que a neurociência ensina, por exemplo, né? Eu ontem ainda fiz uma sessão de regressão, onde a menina lembrou coisas de 1 ano. Tecnicamente, ela não tem o hipocampo pronto para fazer isso, seria a partir dos 5, entende? Mas quem é que vai bater contra a neurociência? Eu tô aqui, tô de boa, não tô indo contra ninguém, tô ajudando o próximo, ganhando meu dinheiro honestamente, mudando vidas, então não sou aqui para dizer o que é certo e errado, entende? Então, teoricamente, isso aí seria um negócio impossível. Mas por que a gente tem essa ideia? Por que a gente constrói essa ideia? Porque a gente luta, essas lutas diárias, tá? Ok, eu vou resolver o problema de hoje. Fui lá, resolvi, com a expectativa de que eu vou chegar num dia que não vai ter nenhum problema, que não vai ter nenhum drama, que não vai ter nenhum perrengue, que, entendeu? Por que a gente tem essa ideia de perfeição, assim, de mundo perfeito? Então, começa na criança assim, é um comportamento, como eu estava dizendo, aprendido, porque começa naquela expectativa infantil de que, quando é que eu vou ganhar um presente, quando é que eu vou ganhar tal coisa, no teu aniversário, no dia das crianças, no ano que vem, se tu te comportar, se tu fizer tudo certinho. Então a gente já tem um anseio infantil de, cara, eu tô fazendo tudo certinho, tem que dar tudo certo pra mim.
Só que na realidade a gente bota essa criança tão à frente que a gente para de prestar atenção, que a gente é muito olho do cu em uma série de coisas. E não é porque tu tá pagando o teu imposto de renda, tá pagando teu Simples Nacional direitinho que as coisas vão dar certo para ti. Tem que lembrar que existe toda uma questão de crenças que envolvem isso. E isso sim é um processo de infantilização. Se eu no hoje eu estava vendo um trecho de um podcast com um cara que eu adoro, o cara falando assim, não adianta só acordar cedo. Não adianta acordar lá às 5 horas da manhã para assistir minha live se tu não fizer alguma coisa útil. Não é o problema não. A realização da busca pelo teu sucesso não tá na hora que tu acorda. Tu pode acordar meio-dia se tu quiser. Mas tá na hora do que tu faz, do momento que tu acorda até o momento que tu vai dormir. Então, entender disso e levar isso para autorresponsabilidade, para proatividade, faz com que tu realize as coisas. Mas por que nós temos é como se fosse uma ansiedade de expectativa, né? É um anseio infantil, é uma necessidade infantil de ter que tudo realizado, tá? Porque primeiro a gente acredita que é isso na infância, que vai acontecer, uma hora que vai estar tudo certo. A gente leva isso de forma comportamental para nossa rotina. Por exemplo, eu fico trabalhando no emprego que eu não gosto o dia inteiro para chegar depois das 6 e ir pro happy hour para o momento que eu tô feliz. Eu fico esperando a semana inteira para chegar na sexta-feira e eu ficar tranquilo e ir uma pizzaria e comer alguma coisa com meus amigos. E eu fico esperando minha vida inteira, minha carreira inteira. Não é carreira, né? Mas porque a pessoa que pensa assim não tem carreira. Eu fico esperando o período inteiro que eu tô lá antes de me aposentar para chegar na minha aposentadoria, para eu degustar da vida. Então, a gente tem uma ansiedade, uma expectativa, uma projeção infantil, uma necessidade de ver tudo resolvido no futuro. Só que isso é completamente um referencial infantil. E isso é uma criança de 5 a 7 anos, tá? Porque se tu estás no adulto, tu nunca vai parar de sentir fome, de engordar ou de emagrecer, de ter que cuidar do teu corpo físico, mental, espiritual, de ter que cuidar da tua saúde psíquica, de ter que pagar tua luz. Nunca tu vai chegar num nível onde tu vai parar. E isso é o mais curioso que tem. Leia um livro Bilionários, tá? É muito legal. Pesquisem, tá? Tem audiobook também. Esse cara mostrou, o Ricardo Jeromel, se eu não me engano, ele mostrou que os bilionários, ele entrevistou acho que 260 bilionários, eu não tenho bem certeza, tá? 260 bilionários, e eles disseram assim, olha, o diferencial do bilionário é que o cara, depois que ficou muito cheio da grana, ele não quer parar de trabalhar. Uma, porque não foi o trabalho que fez, né? Porque quem trabalha demais não tem tempo para pagar dinheiro, isso é uma lei do universo. Trabalha demais não tem tempo para pagar dinheiro, tá? Tu vai só sobreviver, tu vai só subsistir. Quem trabalha demais não tem tempo para pagar dinheiro, tá? E ele trouxe, não, na realidade ele acabou reforçando a constatação do Napoleon Hill, tá? Que foi feito lá, sei lá, 70, 80 anos atrás. Esse estudo por ele, com mais de 500 milionários na época. E o que acontece? Eles fazem alguma coisa que eles amam. E a partir daquilo ali, eles se patrocinam para fazer outras coisas. Então o fundamental está em fazer o que ama. Escolher a batalha que quer lutar. Isso, mas aí é que tá sacado. Olha aqui, ó, o cara é bilionário. Tu acha que esse cara acorda e ele diz, eu não tenho nenhum perrengue para resolver? É aí que tem, né? Perrengue porque chique, né? Vão ter, tem perrengue, em média... Tem perrengue chique. Sim, não, olha aqui, ó. Em média, eles têm 10 mil, 15 mil funcionários. 30, 40, 50 empresas. Tem um cara, o dono da Virgin, eu acho que ele tem 400 empresas. Né? Então, é um negócio assim, que... Ó, quando eu chego aqui, tá? Eu cheguei, saí da sessão, peguei meu carro, tinha que dar uma carona para uma pessoa, peguei um trânsito horroroso, e aí eu tô voltando para casa pensando assim, nossa, agora eu vou comer um negócio, aí vou me preparar para a live e tal. E aí eu pensei assim, bom, só tem o perrengue de estar num trânsito e muvuca quem tem carro, certo? Ah, sim, então, aí tu tem que fazer... Os perrengues, as lutas ou os desafios daquilo que eu escolhi fazer. Eu podia ter escolhido andar de bicicleta, eu podia ter escolhido não dirigir, eu podia ter escolhido andar de Uber, eu podia ter escolhido outras. Mas lá naquelas outras opções eu teria os desafios daquelas opções. Se eu escolhi ser milionária, bilionária, seja lá o que for, eu vou ter os desafios. Ai, eu tive uma notificação do Ministério Público do Trabalho. Sim, tu tem uma empresa. Isso é possível acontecer para quem tem empresa? É possível acontecer para quem tem empresa. Então, quer dizer, não é a maneira como a gente vai lidar com aquela situação. Eu vejo assim, a maneira como a gente reage, eu me incluo, a maneira como a gente reage a uma situação inesperada é sempre como se aquilo assim, ai que droga, aconteceu um problema. No meu dia aconteceu um problema.
Sempre né? quem vai responder de imediato é a percepção que a gente tem infantil. A diferença é quando a gente percebe isso, a gente se coloca no recurso adulto. E aí a gente cuida da nossa vida, a gente vai otimizar o processo, a gente vai delegar, vai terceirizar e vai fazer o que tem que ser feito. Vai fazer o que tem Isso que ser feito, vai para resolver. tudo. Aí eu me coloco, eu trabalhei muita semana passada com as minhas clientes os papéis que a gente desempenha. Tá? Que tu já abriu te apresentando e falando, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Quando tu tá no teu papel de pai, como é que tu diz? Quando tu tá no teu papel de pai, tu tá. Eu modo pai, eu chamo. Tô no modo pai. Tô no modo Na... pai ativado, tô no modo pai Uhum. ativado, né? Então eu tô nesse papel, e aqui nesse papel, que é lindo, maravilhoso, é romantizado, né? Floreado de um monte de coisa que não existe É uma problema. perfeição na face da terra. Exatamente. É Aí tudo as lindo. pessoas começaram a contar a real, né? E dizer, não, olha, é pedreira, é difícil, é sofrido, eu me sinto incompetente, sei lá o quê, tarará. Bom, mas quando eu tô nesse papel, eu tenho os desafios desse papel. Quando eu tô no papel de esposa, né, eu tenho os desafios daquele papel de esposa. Pô, o marido chegou cansado, chegou estressado, sei lá o quê. Eu não sou a empresária que acabou de sair lá da minha empresa, deu tchau para os funcionários, que vai falar com esse cara agora no café da tarde. É o meu papel de esposa, né? Aí eu sou como se fosse um outro personagem, né? Aquele papel tem outros desafios. São neuroses que chama, né? São neuroses. Então, só uma pessoinha tem vários papéis para desempenhar, onde Várias cada funções. papelzinho tem os seus desafios, e sendo que, e aí nós vamos ampliar para a questão, né, você estava falando dos traços de caráter, eu vou trazer um pouquinho a questão do enneagrama, onde cada personalidade vai encarar esses diversos desafios de maneiras diferentes. Então, se a gente tem eu tenho uma cliente que ela é belíssima. Eu atendo, a maior parte dos meus clientes são mulheres, todas são mulheres incríveis. Eu sempre digo assim nossa, em matéria de mulher, eu sou abençoada. Elas são lindas, inteligentes, poderosas. Muitas vezes elas chegam Tu sem tem uma saber sócia muito de. bonita também. Tem uma sócia muito bonita também. Sou apaixonado por ela. É verdade, muito linda, muito, muito competente, muito inteligente, maravilhosa. Não, e quando ela chega, eu digo isso, né? Assim, ó, para se juntar nesse grupo tem que ser maravilhosa, né? Ela é incrível realmente. Muitas vezes elas chegam sem saber de todo esse poder. Esse é o trabalho que eu faço comigo, né? Para me ligar das minhas possibilidades, dos desafios que eu tenho que vencer para chegar mais longe, enfim, na minha carreira e tudo mais. Bueno, mas eu tenho então essa cliente em especial que eu queria citar, porque na semana passada eu falei que eu não quis me maquiar, né? Eu tive a opção de não me maquiar, de vir de cara limpa, e hoje eu botei um filtro que eu não tive tempo, entendeu? Hoje Mas estava corrido. hoje eu já optei, ó lá a pessoa A luz se se entregando, se declarando, entregando. a pessoa se declarando. Hoje eu já tive interesse em tá com uma carinha maquiada, ou seja, uma escolha para mim, tá? Isso não é uma luta, não é um desafio, não é um perrengue, se deu, deu, se não deu, não deu. Mas, enfim, eu tenho uma cliente que ela é assim, ela nem mora no Brasil, tá? Beijo, Anice. Beijo, Janice, eu quero marcar um café contigo, vou falar aqui para ficar gravado. Aí os compromissos ficam mais sérios, né? Torna público. Mas assim, ó, ela tem um compromisso com a imagem que é uma coisa de louco. Eu nunca vi essa mulher sem uma maquiagem. E tipo, ela veio ao Brasil para fazer cirurgia plástica, mas ela é jovem, eu acho que ela não deve ter 30 anos. Esse mundo que a gente praticamente não lida muito, assim, né? Apesar do Brasil ser campeão da questão de cirurgias plásticas e tudo mais, na nossa realidade, aqui na nossa cidade, assim, a gente conhece uma ou outra pessoa, mas imagina uma pessoa que vive. Cara, ela já mudou desde da coisinha do dente lá, não é mais o dente dela. Ela já mudou o osso não sei do que, sabe? É um compromisso constante com a beleza, tá? E eu fiquei pensando, uma das coisas quando vê esse insight das lutas, cara, essa é a luta dela. Tem noção do quanto isso envolve ela? Tem noção do dinheiro que ela gasta Exato. com isso? Tem Porque ela noção, investe e tempo de assim, ó, conhecimento da vida dela, né? não cabe a mim julgar se isso é certo ou errado. Começa por aí. Essa é a luta dela. Bom, lá quando a gente foi identificar o perfil dela,
ela é de um perfil que é extremamente preocupado com a imagem de sucesso. E se a gente vai lá e se estuda, se trabalha, se descobre, vamos pensar que a gente é ela. Ah, eu vivi minha vida inteira obstinada pela questão da minha aparência, minha imagem de sucesso. Eu gastei uma grana federal. As pessoas me achavam linda, me aplaudiam, mas eu não tinha certeza se eu era linda, se elas não me aplaudissem, porque eles têm essa característica. Eles fazem para tu aplaudir. E para então eles terem uma ideia se tá tudo bem. Eles sozinhos não sabem. Tá? Uma vez eu falei para uma linda dessas, eu falei para ela, ela chegava em todos os cursos que eu fazia, ela chegava sempre atrasada, mas sempre belíssima. Nunca repetia a roupa, o cabelo impecável, a pele, a maquiagem, tudo. E aí um dia, depois de uma certa proximidade, depois de um tempo de convivência, eu me sentia à vontade para falar sobre isso, né? Eu disse para ela, vem cá, quando tu te acorda de manhã, tu te olha no espelho, porque era o que eu achava que acontecia. Tu te olha no espelho e diz como eu sou linda. Meu Deus, como eu sou linda. Olha que maravilha como eu sou linda. E ela vai me dizer assim, não, minha querida, é exatamente porque eu não sei que eu me arrumo tanto. Quando tu me vê chegando belíssima e a roupa e o cabelo, é porque eu fiquei tanto tempo ali, porque eu não sei, eu não tenho essa noção de quando já tá bom. Eu disse, não acredito nisso. Inacreditável, né? Inacreditável, né? Eu queria ser linda assim, pra me olhar no espelho e me achar linda e maravilhosa. Entende? Então, existe uma luta por trás disso que muitas pessoas veem como futilidade, como não tem o que fazer, não tem onde gastar dinheiro, não tem um propósito de vida, mas a pessoa tem um padrão de personalidade, de comportamento, que exige que ela apresente essa imagem de sucesso, né? E que, bom, vamos pensar então que a gente é essa pessoa. E a gente se descobriu que a gente faz isso tudo por uma condição, a gente está condicionado a fazer isso. Olha que libertação quando tu sabe e agora tu pode escolher. Eu posso escolher e tu te fazer aprova, isso. né? Tu te aprova isso, exato. Exato. E aí, então, bom, eu faço uma escolha, porque eu vou te dizer uma coisa. Antes, na minha visão, tá? Meu ponto de vista é que enquanto a gente está fazendo sem saber por quê, não é uma escolha, não é uma luta que eu estou escolhendo coisa nenhuma. Porque eu não tenho opção de não fazer, então não é uma escolha. Agora, eu sei que isso é um desafio para mim, eu sei que isso é algo, ou uma preferência, eu prefiro viver dessa forma, e isso é uma escolha. Eu estou no meu adulto, eu estou escolhendo, estou assumindo a responsabilidade por isso. Aí é outra história, né? Mas quando eu estou vivendo condicionado, eu estou repetidas vezes colocando o dedinho na tomada, tomando choque e não sei fazer diferente. Sigo tomando choquinho, amanhã eu vou tomar outro. Não é uma escolha. A falta de autoconhecimento faz com que tu fique repetindo ciclos. Uma coisa que eu mais falo, antes estava mais babado, o pessoal parava de me seguir direto, mas assim, ó, muitos voltavam, porque assim, ó, as pessoas acreditam muito nessa mentira de que elas estão vivendo a vida delas de acordo com o que elas querem. Só que isso não existe. Elas estão condicionadas até por programações, crenças limitantes internas, sistêmicas também, crenças da família de origem, crenças que ela desenvolve durante a percepção que ela vai tendo de vida, do mundo, e elas se condicionam a repetir ciclos. É por isso que eu consegui um dinheirinho e deu merda. Eu consegui um dinheiro e deu merda. É um ciclo. Eu tô no emprego, tô gostando, daí me tiram. Aí eu demoro para conseguir, eu consigo, tô gostando, daí me tiram. Eu tô num relacionamento legal. Então, a pessoa sempre vive nesses ciclos. Por quê? Porque são programações internas, porque ela não se conhece. Ela não sabe o modo operacional dela. E quando ela olha para os traços de caracteres, quando ela olha para esse espectro aí, né, que é o Enneagrama, ela entende-se melhor, ela consegue se olhar e, cara, eu sou assim, eu funciono assim, o outro eu já mais ou menos entendo, porque agora eu sei, o outro é mais ou menos daquele jeito, cara, tá tudo bem, eu não sei a dor dos outros, ou o quanto isso é impactante para eles. Eu vou cuidar da minha vida. E quanto mais a gente começa a olhar pra gente, cara, a gente não tem tempo para cuidar da vida dos outros. Para de julgar, para de criticar, para de ser preconceito. A gente vê que tem tanta coisa para arrumar dentro da gente que, cara, o que eu tô pensando dos outros, sabe? E eu vou te dizer uma coisa. Essa é a transformação. Essa sim é uma luta boa de lutar. E essa luta é pegada, então, ela não é fácil, entendeu? Porque quando tu diz assim, bom, vou cuidar da minha vida, sério, vais olhar para ti, vais fazer uma terapia, vais olhar para tua sombra, vai cuidar da tua criança, vai fazer tudo isso de segunda a sexta e vai sábado e domingo ainda vai faltar coisa.
né? Vai faltar. E é uma coisa que, assim, ó, é desafiador. Eu digo que é desafiador, te ocupa, como tu falou antes, não tem, depois que a gente prova, e não é porque a gente escolheu ser terapeuta, eu acho, somente, mas porque a gente entendeu que a gente está aqui para evoluir. Então, o nosso trabalho nos mantém em contato, faz a gente conhecer outros colegas, outras terapias, faz a gente ampliar muito, porque a gente está em contato constante. Mas aquelas pessoas as quais eu atendi ao longo desse tempo, né? Cara, ninguém ficou parado no meu processo. Todo mundo foi fazer mais alguma coisa, continuou fazendo. E aí, de repente, cruza os A ordem caminhos, eu tô encontrando a natural. A pessoa. ordem natural é crescimento. Eu fiz uma live com Eu, o Ismar, que ele é tarólogo e tal. O cara tem 128 mil seguidores, um absurdo, assim, sabe? E nós temos alunos em comum, sabe? Em comum, sabe? Então, tipo, é a coisa mais massa que tem. Tipo, que fizeram formação comigo, fizeram com a dele, ou vice-versa, sei lá. E no processo de crescimento, de desenvolvimento, de autoconhecimento, isso é natural. Depois que tu passa por um processo terapêutico que foi realmente transformador, que não foi só para rotular e apontar dedo, ou patrocinar os teus medinhos e crenças e fazer revitimização contigo, tu sai transformado. É como se tu botasse o óculos do adulto e, cara, agora eu vou investir no meu desenvolvimento. Agora eu vou cuidar da minha, que é o que eu mais falo. Né? Vai cuidar da tua vida, vai fazer o que você tem. E aí, quando tu tá nessa caminhada, que surge um perrengue, seja ele um perrengue chique, ou um perrengue chato, ou um perrengue, seja ele qual for, a gente vai... Só existe né, perrengue, só existe o perrengue. pessoa... O nível é a gente que vai dar. Se ele foi pesado Exato. ou não, é a gente que... Mas aí, exato, mas aí nesse momento que eu tenho um desafio, surgiu um desafio no meu dia. Eu tô me trabalhando, eu tô aqui pedindo fonte criadora, me mande... iluminação, ele vai lá e te manda um perrengue para ver se tu tá mais tranquilo do que ontem, se tu aprendeu a ficar mais calminho do que ontem, né? Se não quer matar ninguém aí, hoje. Pô, olha, vamos passar, eu falo muito em passar a pessoa no moedor de bife, tu viu como eu sou querida também com os meus, eu também tenho os meus... processo. Eu digo assim, não, olha, isso aí que tá acontecendo, mas tá acontecendo de novo, eu digo, não, é assim, ó, pra gente saber se amaciou mesmo, a gente vai ter que passar de novo no moedor de bife, para ver se não ficou nenhum cantinho, entendeu? Isso é passar de novo por aquela experiência que eu achei que não ia mais se repetir na minha vida. E isso eu estudei lá na Conscienciologia em 2017, que falava do processo evolutivo, de como as coisas acontecem e tal. E fez muito sentido para mim. Porque também, naquela ideia infantil de que um dia vai dar tudo certo, não vai se repetir, a gente, quando já acha que curou, né? Eu tinha um problema financeiro e eu resolvi que eu ia mudar e tal. E aí a pessoa tem aquela ideia de que ela vai mudar porque ela decidiu, porque agora ela quer ser uma boa pessoa, porque ela quer, sei lá, ir para o céu, né? Ela acredita em céu e inferno, ela quer ser uma boa... Ou ela quer ganhar o presente de Natal dos pais no Natal, ela quer receber um prêmio por bom comportamento, né? E aí, então, ela acha que uma vez que ela disse isso em voz alta, que não vai acontecer mais nada. Porque ela já é uma boa pessoa e ela merece não ter problemas. Né? E aí é o contrário. Quando ela decide que ela vai resolver, beleza. O pessoal lá de cima diz assim, os amparadores dizem assim, olha, pode abrir os porão dela lá, as gavetas, tudo que ela disse que pode mandar, que ela vai resolver tudo. E aí vem. E começa a vir o chumbo. Né? E aí, então, que eu falo do moedor de bife. Cara, mas Kellen, faz um ano que eu não tinha problema nenhum de, sei lá, um problema financeiro, né? Eu disse, bom, mas um ano tu podia estar descansado, tá meio adormecido, meio preguiçosinho, mandar um desafio para ver se tu tá ligado, se tu ainda tá usando os mesmos meios, né? Ou se tu deu uma descansada aí no teu aprendizado. Eu não sei se foi num livro, ou se foi um filme, ou se foi uma pessoa lendo num vídeo, um trecho de um livro, não me lembro, tá? Que é um cara falando assim, que se tu pedisse para Deus força, ele ia te dar um motivo para tu ser forte. Se tu pedisse paciência, ele ia te dar uma situação que tu desenvolvesse a paciência. Né? Então, sei lá, tu pediu luz, vai aparecer uma situação onde tu vai ter que desenvolver essa luz. Porque não dá saltos do desenvolvimento. Ele é um processo, é uma escadinha, um degrauzinho. Então, aparecerão dinâmicas para ti no dia a dia que tu realmente vai te colocar em xeque. E quando a gente entende que a gente está olhando para nossas feridas mais que os outros, eu acho que é aí que a gente sente o chamado de ser terapeuta. Eu estou passando por um momento onde eu tenho atendido muitos outros terapeutas.
e terapeutas meio que grandões assim no cenário, né? E às vezes eu me deparo com Começar detalhes por de mim, que às né? vezes ele não, A começar tubarão no por mercado. mim. Tubarão. Mas isso aí que eu vou falar não é tão positivo, por isso que eu não queria te botar nesse grupo. Porque às vezes, Não, cara, não, eles mas têm bota na uma fogueira. estirpe, um posicionamento que quando tu começa a cutucar, cara, eles só foram até ali onde a água bateu no umbigo e parou. Só que tem milhares de pessoas que nem Ah, botaram o pé na água ainda, entendeu? E a gente que tá até o pescoço e ah, mergulhando, é diferente quando a gente olha. E aí eu olho uma pessoa que já tá há 20 anos, 30 anos, e dá curso no mundo inteiro, não sei o que, e tem 300 mil seguidores, e aí tu começa a cutucar alguns pontos, que pra mim que tô aqui no pescoço, eu acho que o cara já tá lá no fundo do mar mergulhado, já tá mergulhando no fundo dele, né? Cara, a gente viu que o cara tá com água no umbigo ali na zona de conforto. E aí tu começa a cutucar daqui e dali, tu percebe que a pessoa desestabiliza. Alguns, pelo ego, vão se afastar, e isso é um processo natural, tá? Outros vão realmente olhar e vão se afundar, e com a bagagem que eles têm, eles conseguem ir muito mais fundo, né? E legal, eu tô legal. Mas passando por essa... tu sabe que esse é um tema que me indigna bastante, né? De a gente aprende uma técnica num fim de semana aí, tá? Fiz um curso, agora eu Boa sou noite, terapeuta de Michele! não sei o quê. Ah, não, adoro E os cursos. Aí aí, fez um final de semana de curso, virou doutor. isso. E aí eu vou pro mundo com aquela técnica, que tudo bem, eu aprendi uma técnica. Mas agora eu vou aplicar essa técnica com pessoas. E tem muito terapeuta que não entende de pessoas. Entende? Eles entendem da técnica. Eles são aplicadores de técnica. É como se fosse uma E impressora, ele só vai imprimir, ela não vai conversar com ninguém. é, Então ele mas, vai usar um né? passo a passo. Raquel, beijo. Mas Agora que eu aí vi é que que a Raquel e tá. a Michelle estão. Porque assim, ó, para eu ser terapeuta, a luta diária de um terapeuta, como tu já citou algumas coisas, mas assim, ó, eu não posso parar de estudar, eu não posso parar de me desenvolver, eu não vou conseguir atender aquela pessoa que chegou ali para mim, se eu A mesmo gente não curei aquela minha atende. ferida. Exato, eu só posso te levar até onde eu fui. Passar disso, não. Exatamente. Não tem como. Eu não E tenho aí como te levar num ponto que eu nunca escalei, entendeu? Ou que eu nunca me aprofundei. mas é a luta que a Né? gente escolheu de lutar, né? É o desafio que a gente resolveu Exato. enfrentar. Assim, ó, É uma a gente é escolha. especialista da máquina mais complexa que tem. A gente não pode se dar o luxo de parar de estudar, de parar de olhar para as nossas feridas e evoluir, e olhar para elas com a humildade necessária para desenvolver isso, entende? Então, eu acho que se tu tens um acompanhamento terapêutico, essa pessoa não tem uma supervisão, ela não tem, não vai para outras linhas de raciocínio buscar mais conhecimento, fica esperto. Fica esperto que tu tá andando em círculos daqui a pouco. Né? Eu até queria falar contigo assim, ó, tu não quer, de repente, fazer um panorama meio geralzão aí em relação às personalidades ou uma potencialidade de cada, alguma coisa? Eu pensei em fazer isso sobre os caráteres. Olha aqui, ó, a gente já tem mais ou menos uma hora, né? Tu tá vendo aí? Já tá uma hora, por isso que eu pensei em fazer um resumão para liberar o pessoal. Aí se eles gostaram, eles vão dizer que sim, a gente faz uma outra, de repente. Eu queria. Teve uma coisa que tu falou aí, que eu acho que antes da gente. A maior parte dos estudos sobre Enneagrama, sobre a personalidade, fala dos 9 tipos, tá? E eu estudei isso por muitos anos. Eu participei das turmas de Enneagrama em Pelotas, sei lá, com 2, 3 turmas ao ano, assim, sabe? Com mais ou menos 30 pessoas. E aí, vendo aquelas pessoas se descobrirem, eu vendo e revendo o mesmo assunto, e os 9, tarará, tarará. Muitos anos mais tarde, eu resolvi fazer o mesmo curso, só que com uma outra empresa, tá? E Uhum. o cara tinha trazido assim, não, tem coisa nova, tem coisa que a gente não viu ainda, e não sei o quê, e eu curiosa para saber. Então ele vai e fala dos instintos. Ele vai dizer assim, ó, bom, as emoções para nós, ser humano aqui, ser humaninho, na formação da nossa. Tu me ajuda com os termos, tá? Que tu é melhor, muito melhor que eu com Ser isso. humano. Se a gente for pensar na construção do nosso cérebro, emoção é uma coisa muito moderna. É muito novo isso para a gente como espécie. O que a gente tem de mais antigo é o instinto. Então a gente está aqui estudando anos e anos e anos sobre emoções, e aí vem o instinto e acaba com tudo em 3 segundos, entendeu? Ele já foi lá, já fez o que tinha que fazer. E tu acha que foi o perfil tal que fez isso. E não, foi teu instinto de autopreservação que foi lá e deu uma cajadada lá, resolveu o que tinha que resolver. Ou foi o teu Empurrou, instinto não? sexual.
Ou foi o teu instinto social Social. que determinou essa tua atitude, esse teu comportamento, né? Então, eu acho que a gente pode aprofundar num próximo momento. Eu prometo que a gente entra direto nesse assunto dos 9. Só Boa, que boa, antes boa. de aprender os 9, eu queria que a gente saísse daqui pensando isso, né? Tem uma hora que eu preciso cuidar da minha preservação, de preservar a minha vida, né? As pessoas que têm essa predominância de autopreservação é tão sério. Predominância quer dizer que isso é acima do necessário ou acima da média. Essa pessoa pode ter 300 mil, essa história é real, tá? O meu cliente tinha 300 mil reais há anos atrás, quando isso era mais dinheiro, tá? Ele tinha 300 mil reais na conta e ele me dizia, Kellen, eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Cara, autopreservação determinante, assim, ó, predominante nas alturas, né? Eu dizia, cara, pelo amor de Deus, mas olha só, tu tem uma reserva, tu tem teu conhecimento, tu tem amigos que vão estar ali a morar fora do Brasil, tá? Tu pode ir tranquilamente, eu tô te olhando, mas o meu instinto predominante não é a autopreservação. E eu tava olhando para aquela situação sob o meu ponto de vista. O meu predominante é É. o sexual. E o sexual, ele é de ação, ele é para fora. Vai, pega a mala e vai. E vai lá Até morar se ou não tivesse fazer. dinheiro nenhum, ele ia dizer vai. Sim, sim, aí tem uma outra situação. Bom, mas se ele fosse predominante social, tá? Cara, eu aqui tenho muitos amigos, eu tenho a minha família, eu tenho meus clientes, eu tenho um monte de gente. E aí eu vou me mudar para um lugar onde eu não conheço ninguém, eu não conheço a língua. E o meu instinto predominante é o social. Eu vou sofrer pra caramba, entendeu? Eu vou ficar muito tempo deslocado, né? Assim eu tô falando dos predominantes, tá? Agora vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar o contrário. O meu caso, por exemplo, eu sou sexual predominante e eu sou social é, reprimido, que a gente diz, tá? Quer dizer, o menos desenvolvido é o social. Nem parece, né? Sou toda bonitinha, converso, sou Toda falante, tarará, queridinha. toda queridinha. Mas quando eu desenvolvi o meu social, meu instinto social, foi que eu melhorei como gente. Porque como meu instinto social era reprimido e meu sexual era muito intenso, eu saía atropelando todo mundo. Porque eu não me importava com as Isso só pessoas. foi, só foi possível porque tu olhou pra ti. E aí tu percebeu que tu Claro, tinha determinados comportamentos por causa de um padrão que é da tua personalidade ou que é do teu caráter. mudou, E aí aí mudou a tu vida, né? olha pra Aí mudou. isso, exatamente. E aí tu trabalha Assim aqueles pontos como de melhoria. Assim como, por exemplo, o sexual predominante, né, para fora, intenso, aquela coisa toda, a pessoa que tem o sexual reprimido, instinto sexual, tá? Não tem nada a ver com sexualidade, não é nada disso, é instinto sexual. Que é reprimido é aquela pessoa que é mais calminha, mais aguinha parada, mais espera ver os outros se Bem decidirem parado. para então ele ver bem parado, né? Uhum. Porque a energia Quase em cima do dessa muro, assim, às potência vezes. dessa potência de agir. E o último exemplo a gente estava falando do autopreservação. Ele, por ter uma autopreservação predominante, ele queria ter uma hipersegurança, uma supersegurança para poder fazer essa viagem. Se ele fosse autopreservação reprimido, ele ia sem dinheiro, ele ia sem Lá eu trabalho, vejo, ele ia lá eu vejo. lá eu É. vejo, né? Então, só para dar um exemplo de como uma decisão de vou ou não vou viajar, com 3 instintos predominantes ou reprimidos, muda completamente a tomada de decisão, né? Da pessoa. Então, Me dê um exemplo, tu a me par... permite um exemplo agora? Eu juro que vai ser rápido. não, vai ser rápido e eu já encerrei também. Pode pegar daí. Ah, tá, maravilha. Então tá, só vou dar o nó do ponto, que eu não dou ponto sem nó. Pegaram o trocadilho? Olha só, eu passei uma experiência, agora eu não me recordo bem qual foi a situação, tá? Mas a minha sócia me contou sobre uma dinâmica que ela tinha passado. Eu disse, mas que arrombado, que filho, né? Cara, o bem olho do. Porque esse cara ele fez de tudo porque ele te manipulou, ele queria ganhar em cima de ti. E aí ela olha pra mim e diz, pois é, eu me senti traída. Então assim, ó, a situação foi uma só, por isso que eu disse, só existe o perrengue, é a gente que vai dar o tempero, entende? Então a situação foi uma. Eu olhei e com o meu psico mais alto, eu disse assim, arrombado, tá querendo manipular a coisa pra montar em cima de ti. Ela com o rígido mais alto,
Ela olhou e disse, cara, que traição, ele combinou uma coisa comigo e fez de outra forma. Entende? Agora tá me apontando o dedo, entendeu? Então, dependendo da forma dependendo não, a forma que tu percebe as situações, e isso diz o porquê que tu tem a vida que tu merece, é a forma como tu vai conduzir todos os processos. E se tu não te conhece, tu vai seguir tendo essa vida que tu tá merecendo. E a vida que tu merece é que tu vive exatamente hoje. Então, se tá ruim, é preocupar tua. Ah, mas é questão de governo. Não tô falando nisso. Tô falando no que tange a tua responsabilidade como adulto. Então, se tá ruim, se tá meia boca, é porque tu tá sendo ruim, tu tá sendo meia boca. Tu não tá olhando para esse ponto de melhoria. E se conhecer, tem dessas. Tu vai olhar pontos que tu pode melhorar para nunca mais voltar a sofrer da mesma forma. Porque tu vai ser mais maduro, mais coerente. E aproveitando, então, como eu prometi que ia trazer o exemplo para mim, a gente pode estar comprometido com uma escolha que a gente fez lá quando era criança, né? Eu não posso ser mais feliz que as pessoas da minha família, por exemplo. Eu não posso ter mais sucesso que meu pai e que minha mãe. Não posso ter mais dinheiro que meu pai e que minha mãe. Eu não posso ser diferente, né? Então, assim, ó, no meu padrão de comportamento tem duas palavrinhas, ou três, que é comprometimento, lealdade, fidelidade. E, cara, a coisa mais fácil de acontecer para um tipo 6, ele é tão comprometido, é tão legal fazer as coisas com ele, porque ele tá comprometido, tu não precisa nem... Se ele diz que vai chegar às 12h30, ele vai chegar às 12h30. Tu não precisa nem pensar se ele vai morrer para estar lá, mas ele vai estar lá. Entendeu? Ele nem vai achar difícil. Pode estar faltando um pedaço dele, mas ele vai. E ele vai achar que tá bom, porque ele é, antes de mais nada, comprometido. O que tiver que fazer para cumprir um compromisso, ele vai fazer. Agora, imagina isso quando tu tem um compromisso com uma crença da tua família, do teu sistema, com algo que tu aprendeu lá dentro da tua casa, que tu não pode ser feliz sozinho, que tu não pode, sabe, assim, que tu tem que... O que é meu é teu, sabe aquela história? Que é difícil emagrecer. O que é meu é teu, o que é meu é nosso e tal. O que é meu é nosso. E aí tu vai dizer para essa pessoa, não, mas assim, ó, tu é brilhante, tu é fabulosa, tu é isso, tu é aquilo, tu pode ter tudo o que tu quiser. E lá no inconsciente daquela pessoa, porque ela mesma não entende. Eu sei que eu sou, mas... né? E aí, bom, a gente poder fazer um procedimento, né? A gente poder fazer um processo onde a gente possa identificar isso, que eu nem tenho consciência que está me impedindo de ir além, é fantástico, é libertador, e é tu poder dizer assim, bom, agora eu tenho uma escolha. Eu escolho lutar essa luta. Okay, agora eu escolho. Exatamente, é isso aí. Agora eu escolho. Agora sim eu vou ter a vida que eu mereço, sob um contexto onde eu me trabalho e eu libero aquilo tudo que precisa ser liberado, e eu resolvo o que tem que ser resolvido, e eu me permito, né, porque foi esse nosso aprendizado de hoje, eu me permito acessar a vida incrível e maravilhosa e tudo que é possível, que eu possa ter acesso, que eu mereço e que eu deseje para a minha vida. Aí é outra história. Essa é a vida que eu mereço. Porque quando a gente bota ali, né, você merece a vida que tem, é bem assim, ó, você tem a vida que hoje que você se disponibiliza, que tu te permite, né? Tem mas tu pode ter a vida que tu merece, que é o contrário. Isso não é exato, não é uma sentença. Não é uma sentença. Tu merece muito mais. Só tem que perceber isso. Tem que te permitir ver isso. E te permitir trabalhar o que tem que trabalhar. Mas só assim. Só assim vai. Eu acho que é o seguinte, ó. Eu acho que o pessoal não tá gostando, tem pouco comentário. Eu tô cansado também, hoje pra mim já quartou. E aí a gente pode ver se o pessoal gostar, ver os comentários depois aí. Mas olha aqui, ó, eu queria mais do que nunca, mais do que tudo, além de agradecer o dia maravilhoso que eu tive hoje, as curas que eu tive hoje, tudo mais que deu certo e o que não deu certo, que me levou a expansão, a entender algo novo. Eu queria agradecer as pessoas que estão aqui com a gente hoje, porque amanhã é feriado, né? E elas estão aqui com a gente, curtindo e nos prestigiando. Então, muito obrigada que vocês fizeram esse quartou, né? Eu amanhã vou trabalhar. Eu marquei algumas pessoas para trabalhar amanhã. A gente não tem essas, não tem. Ai, que amor, olha aqui, ó. A Denise é lá de Criciúma. A Denise é minha amiga de infância. Olha que amor. E que agora é terapeuta, aromoterapeuta. Que legal, que bom, que saudade. Então,
Gratidão a todos vocês que nos acompanharam. A gente quer que vocês queiram, mas é vocês que vão decidir se vocês querem que a gente faça mais lives. A gente tem muito assunto para conversar, tá? E também a gente está com o nosso direct lá disponível. Se vocês têm alguma pergunta. Ó, Terezinha falando de Blumenau. Que legal! Criciúma, Blumenau, da Argentina, Pelotas em peso. Amanda agradecendo, mais uma live maravilhosa. Obrigada, Amanda. E se vocês tiverem temas, né? Ah, eu tenho. Vocês falaram sobre tal coisa e me veio uma questão. Coloca lá pra gente no direct, porque a gente adora ser provocado e pensar sobre questões, né? Ó, pode ter mais. A Leila está nos autorizando. Pois é, eu acho que a gente pode fazer mais uma para falar sobre os caracteres e as personalidades. A gente fala sobre eles, um pouquinho de cada, e vai ficar o tempero ideal, assim. Show de bola. Ah, eu gosto, né? Esse é um assunto para mim que é interminável. Não te esquece de salvar esta live, tá bom? Porque eu acho que ficou muito boa, eu quero assistir ela outro dia. A Gabriela tá dizendo que foi muito boa a conversa, tá? Então, assim, ó, nos deem dicas de assuntos. Obrigada, Gi. A Gisele, minha cliente maravilhosa também. Sabe tudo de tipo 3, né, Gisele? Nos dá aula, adora falar sobre o caráter também, adora conversar sobre esse assunto. Fica me olhando e me falando umas coisas assim que eu ainda não sou mestre no assunto. O mestre aqui para mim é o Bruno. Mas vamos aprendendo, vamos aprendendo. Gratidão. Pessoal, então vamos encerrar por hoje. E eu vou cuidar da minha vida, vocês cuidem das suas. Kellen, gratidão demais da conta. Obrigado pela paciência, pelos espaços de falas intermináveis que virar uma palestra. Não esquece de salvar essa live, tá? Se puder, me bota como colaborador, que daí fica no meu feed também. Se não, também tá tudo certo. Pode deixar que eu vou fazer tudo certinho. Ainda espero não arrumar um perrengue pro fim do dia. Do goleiro. Não vai ter perrengue, não. É a forma de olhar, não tem perrengue. Pessoal, cuidem de suas vidas, eu vou cuidar da minha. Qualquer coisa que precisar, chama no direct. Kellen, sem palavras mesmo. Gratidão pela paciência, pela humildade, pela entrega hoje no processo, foi muito legal. Eu não tinha ideia que transe profundo ia pegar, hein? Coisa bem boa, a gente fez pouco esforço e teve bastante resultado. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Como que pode, a gente ficou um período longo ali, né? E a sensação que eu tinha, assim, era de, tipo, foi aquela meia hora ali do final e... A percepção de tempo, né? Até isso, só para não esquecer. Só para não esquecer, uma cliente minha que é uma tipo 6, que semana que vem a gente vai explicar melhor isso para as pessoas, ela me mandou uma mensagem essa semana muito carinhosa, assim, que eu adorei, assim, ela me fez lembrar de uma época boa. Há muitos anos atrás, quando eu fazia o curso do Dale Carnegie, também fiz vários, eu fiz mais de 10 vezes o curso. Então, eu participei muitas vezes como graduada, né, e conheci várias pessoas muito interessantes. E essa era uma colega, né, depois virou minha cliente e tudo, e ela me disse o seguinte: Kellen, assisti a tua live. Como sempre, tu interagindo muito bem com o tipo 7. Porque eu tinha um amigão na minha época lá, que era muito parceiro, assim, e a gente tinha, assim, nossa, vocês se dão super bem, vocês são tão diferentes. Tu é um tipo 6, todo certinho, assim, e ele todo expansivo, né? Esse meu amigo Felipe Pacheco. Me deu saudade daquela época, e eu disse pra ela, assim, como sempre, o tipo 7 pra mim, assim, ó, fico conversando horas a fio, é uma leveza, é meu happy hour. É meu destravar, assim. O 7 é bom demais, né? 7 é bom demais. É uma felicidade estar aqui. E o 7 também gosta muito do 6. Ele gosta muito de estar com o 6 também. Ele, apesar de ser tão diferente, ele se sente muito bem também. É Mas muito são legal. opostos complementares. São os queridos. São os queridos. Juntos eles são melhores ainda. É isso que eu posso te dizer. Juntos eles são melhores ainda. E agora nós vamos tocar o terror na face da terra agora. Ensinar esse pessoal a se cuidar, olhar pra si, evoluir. Fui cuidar da minha vida, tá, pessoal? Beijos de luz por suas vidas. Beijo, beijo.